Hoje, o Além da Cadeira conversa com Andresa Nunes sobre educação inclusiva. Andresa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Meu nome é Camila, eu tenho 33 anos, sou uma mulher branca de cabelo loiro, cacheado e curto na altura da orelha. Estou usando uma tiara dentada marrom, segurando a franja, brinco de argola pequeno na cor preta e uma blusa preta com estampas de folhas verdes. Boa tarde, Camila. Obrigada pelo convite. Eu sou Andresa, sou uma mulher negra, cabelos crespos, curtos, uso óculos e estou com um vestido branco com listras bege. Andresa, vamos começar falando um pouquinho sobre quem é você. Você trabalha hoje no ensino público, né, com educação inclusiva, com a inclusão dos alunos com deficiência no ambiente escolar. Como foi que começou essa sua trajetória? Qual foi a sua formação? Como você chegou até aqui? O que te despertou para a questão da inclusão na escola? Bom, na graduação em artes, a minha graduação, minha formação inicial, eu fiquei muito curiosa com a questão dos museus. O meu primeiro foco de trabalho era a educação não formal. E eu fiquei muito intrigada com as possibilidades, quais possibilidades haviam para uma pessoa com deficiência visual aproveitar um museu que é praticamente todo visual, né? Principalmente os museus mais tradicionais, né, de arte moderna ou de estilos anteriores. E aí essa era uma preocupação, foi onde eu parei de fazer uma pesquisa sobre história da arte e me entreguei para uma pesquisa sobre a presença da pessoa com deficiência visual no museu, foi a minha monografia lá na dissertação. E a partir daí eu entrei em atuação, seja nos estágios ou já formada dentro do museu, pensando sempre nessa diversidade que a gente estava recebendo ali. Então, ali eu tive o primeiro contato com língua de sinais. Foi num museu que eu recebi o meu sinal. O meu sinal é a configuração A, e batendo aqui na minha covinha, que eu tenho covinha, no meu sorrisinho. E foi uma adolescente ali no Museu do Futebol, onde eu trabalhei, que me deu um sinal, bateu o olho em mim em 2 minutos ali, sei lá, segundos, e tem sinal? Eu falei, não tenho. E ela me atribuiu um sinal ali, eu adotei esse sinal, já fazem mais, sei lá, de 10 anos, eu uso esse sinal até hoje. E ali tive, então, nos estágios, primeiro contato com língua de sinais, com uma educadora surda que eu fui estagiária da equipe dela, e sugava ela de todas as formas que eu podia. Então, a gente se encontrava uma vez por semana. Ela é a Sabrina, a Denise, maravilhosa, atua na Pinacoteca do Estado de São Paulo. E ali eu, por favor, posso almoçar com você? Me explica que sinal é esse? Ela é super generosa, sempre. Então, ali, meus primeiros passos, minha primeira caminhada com a surdez, que foi o grande norte da minha carreira até aqui, onde eu me debrucei para me aprofundar. Não tinha intenção de trabalhar com educação formal até então, mas quando eu soube que a Prefeitura de São Paulo tinha programas específicos de atenção à pessoa com deficiência, me interessei, prestei o concurso e fui me especializar. Um ano depois eu estava já dentro de uma das escolas bilíngues que a prefeitura tem, trabalhei ali por 7 anos. Qual é o seu cargo atualmente? O que exatamente você faz? Hoje eu não estou na sala de aula, meu cargo a sigla é PAI, que é Professor de Acompanhamento e Apoio à Inclusão. Eu trabalho numa das 13 DREs da Prefeitura de São Paulo, e a gente faz o acompanhamento de um grupo de escolas, fazendo formação, fazendo distribuição de recursos, fazendo ponte entre os setores de atenção e de serviços, né, da rede de proteção também, com a família, enfim. É um cargo meio multitarefas e que a gente fica ali como coringa tentando linkar as necessidades do estudante com os serviços e com a comunidade, enfim, que ele pode
a forma como ele pode desfrutar melhor da comunidade escolar que ele está inserido. Você tem uma especialização relacionada às pessoas surdas, mas você atua com qualquer criança com deficiência. Isso, no trabalho a gente atua com todas as deficiências. Pela minha formação específica, eu fico também com o polo bilíngue de Libras no território que eu estou, mas a gente atua, faz orientação, faz as formações focadas em todas as deficiências. A própria especialização, a minha especialização era AE, Atendimento Educacional Especializado, com ênfase em surdez, mas a gente passava por todas as condições ali de deficiência que estavam disponíveis no curso. A gente fazia um estudo sobre todos e se aprofundava em uma das linguagens. Lá os colegas também, cada um nas suas especificidades, tem a base formativa é a mesma, mas aí um tem o ênfase em deficiência física, outro tem ênfase em TEA e por aí vai. Você trabalha só com criança ou tem adolescente e adulto também envolvido? Todo o público que a rede municipal atende nas escolas. Então, desde o EJA até a educação infantil. Tá. Então tem adolescente, basicamente, e criança. Sim, bebês, crianças, jovens e adultos. Me fala uma coisa, uma vez você me falou um negócio que eu achei bem interessante, assim, quando você foi me descrever um pouco do seu trabalho, você usou a frase, basicamente o meu trabalho é dizer, calma galera, sou uma criança. Me diz isso. Quais são os desafios desse seu trabalho, assim, que na verdade é isso, né? Calma galera, é uma criança, tem necessidades diferentes que são um pouco mais óbvias, eu acho, mas toda criança tem necessidades diferentes, né? Ninguém é igual. O que me encanta nesse trabalho é que é um trabalho basicamente de acolhimento. É um acolhimento porque assim, a gente está nesse lugar coringa, como eu falei, a gente está ali num lugar estratégico em que a gente vai ouvir demandas de todo mundo que está no entorno, relacionado àquela criança, aquelas crianças que a gente está recebendo. Então, assim, a gente vai ouvir da família, a gente vai ouvir do professor. Muitas vezes o professor nunca teve a experiência de receber uma criança com aquela necessidade, com aquela deficiência. Mesmo quando a gente faz a formação, eu fiz a formação, por exemplo, com ênfase em surdez, mas quem é o surdo que eu estou atendendo, né? Quantos surdos eu conheci e que são como aqueles que eu estudei, né? Como aqueles protocolos, aquelas presunções que a gente tem durante o estudo, né? Não, cada um cada um tem um contexto de família, cada um tem um contexto da própria deficiência, das próprias condições de vida, enfim. Então, a gente está nesse lugar para receber essa ansiedade e esse anseio mesmo, por saber como que a gente vai lidar com essa situação nova, né? Sendo que o professor, por exemplo, tem uma série de demandas ali que ele tem que dar conta na sala de aula, a gestão tem uma série de demandas e é da prática deles, é do fazer deles. A família liga e tem uma necessidade, olha, eu acho que ele está isolado, ou eu acho que estão forçando demais, eu não queria que ele participasse da aula de educação física, eu queria que ele ficasse mais resguardado. Enfim, a gente acolhe todas essas falas, né? A gente acolhe com escuta. E aí entra essa frase que a gente fala, calma, antes de tudo é uma criança. Antes de tudo é uma criança, é um princípio que a gente tem trabalhado bastante, norteado pelo DUA, né, que é o Design Universal para Aprendizagem. A gente tem trabalhado bastante essa formação com os professores na rede, porque o Design Universal para Aprendizagem é um termo que foi emprestado da arquitetura, do design e tal, que é a intenção de produzir a partir de uma necessidade global. Quanto mais abrangente, melhor esse produto está sendo construído ali. Então, por exemplo, uma maçaneta, se ela é uma maçaneta que exige pega, né, se ela é aquelas maçanetas redondinhas que precisa de pega, ela está excluindo uma série de pessoas que têm uma deficiência física ou motora, né? Então, a maçaneta que seja uma alavanca, que seja uma barra, ela é muito mais inclusiva, muito mais acessível. Shampoo, né? A gente dá sempre o exemplo do shampoo. O shampoo e o condicionador. Quem nunca comprou um shampoo e um condicionador
errado, comprou lá 2 shampoos, comprou condicionador no lugar do shampoo e tudo mais. Então, o design universal, ele pensa lá numa embalagem que é diferente para o shampoo e para o condicionador, e aí ajuda todo mundo. Mas isso contribui, traz facilidades, por exemplo, a pessoa com deficiência visual, que não vai poder ler o rótulo ali se ele não tiver em braille, e se a pessoa não fizer uso de braille também. Então, o design universal ele vai nessa linha. E quando a gente pensa no design universal para aprendizagem, a gente está pensando que essa produção pedagógica, ela pode ser pensada para acolher o máximo de diversidade possível, né? Que estudante não se beneficiaria de uma experiência que trouxesse também, além do texto, trouxesse o tato, trouxesse o sinestésico, o cheiro, a audição. Então, se a gente pode colocar isso no nosso currículo, né, no nosso projeto, na nossa proposta pedagógica, muito mais rico vai ficar para todo mundo e vai atender aquelas pessoas que têm a dificuldade sensorial, por exemplo, que têm dificuldade de atenção pela escuta. Nós temos essas diferenças, né? Naturalmente. Eu, por exemplo, eu preciso ler. Eu não consigo me concentrar tanto se alguém estiver lendo para mim sem eu estar com o texto. Eu quero ter o texto na minha mão. Geralmente, quando estamos numa roda e perguntam quem quer ler, eu já falo que eu quero ler, porque aí eu garanto que eu vou também absorver o texto. E aí trazer essa tranquilidade para o professor, porque também uma fala sempre é, nossa, mas eu vou ter que produzir, eu vou ter que projetar para 30 e mais para o fulano que está ali, eu vou ter que fazer 2 planos de aula, eu vou ter que fazer, né? E o trabalho vai aumentar muito. E a gente tem trabalhado sempre nessa perspectiva, não são 30 mais 1, não são 28 mais 1, são 29 estudantes. Não são 30 mais 1, são 31 estudantes que você está atendendo na diversidade toda que eles têm. A deficiência, ela pode causar constrangimento porque você não sabe como lidar, você não quer ser desrespeitoso, você não quer faltar em alguma coisa, mas esse receio não pode ser motivo da gente não receber essa criança, por exemplo, da gente não atender ou de colocar empecilhos para que a presença dela aconteça ali na escola. A deficiência é mais uma diversidade, mais uma diferença entre tantas, né? Entre tantas. Vou fazer um projeto super legal com todas as crianças, eu que sou de arte, então a gente vai fazer a tinta com ovo e vamos misturar as cores na gema do ovo, e vai ter uma criança que vai achar super nojento e não vai querer mexer, né? E aí a gente já vai falar, o autista não vai querer mexer porque é sensorial, é diferente. Não, a minha filha, por exemplo, não tem traços de autismo, ela não ia querer mexer, ela tem um pouco de nojo. Então é isso. Então é só uma criança, no sentido, vamos parar e vamos olhar. Às vezes a gente recebe a ligação, a criança é um bebê. A coordenação, enfim, alguém da escola liga e fala, eu sei que daqui 2 semanas vai chegar uma criança com um histórico assim assado e a gente precisa saber como lidar com ele. Vamos receber essa criança primeiro, vamos ver como ela vai ficar nesse contexto, vamos conversar com essa família, mesmo que ela tenha um histórico de outra unidade, e a gente precisa observar o histórico, claro, mas era outra unidade. Vamos ver como ele chega aqui, né? Como que ele se dá com essas pessoas, vamos observando, aí você vai ter material para trazer, olha, realmente aqui eles têm essa e essa dificuldade. Aí o meu trabalho é tentar diminuir essas dificuldades, tentar criar recursos ou dialogar para que a gente tenha ideias de forma a receber melhor essa criança nesse contexto novo, enfim, no contexto em que ela estiver. Qual a participação da família, né? Qual a importância da família na inclusão escolar? A família é o eixo de tudo, né? A família é o eixo de tudo. Uma família forte, empoderada, consciente das necessidades, dos deveres e dos direitos, é uma família muito potente, é a família que vai trazer as melhores condições de vida para essa criança. A família, ela está naquele lugar da responsabilidade por prover
né? A responsabilidade civil, ela é partilhada, né, com o Estado, com a sociedade e tudo mais. Mas a família é esse eixo. Porém, a família, ela não tem, por exemplo, muitas vezes ela não tem o conhecimento técnico que é necessário para lidar com aquela deficiência. Pela sociedade preconceituosa que a gente vive, todos nós fomos ensinados a estranhar, a nem pensar na possibilidade de receber uma criança com deficiência, né? Então, quando a família recebe aquele diagnóstico, aquela criança ela vai ter uma formação física, intelectual, diferente da maioria, aquela família ela vai passar por momentos muito difíceis, né? Para absorver aquela nova realidade, muitos falam em luto, né? Acomodar esses sentimentos e começar a buscar o que é que ela deseja para o seu filho. Então, a família ela precisa dessa força, desse empoderamento, de buscar esse conhecimento, né, para poder saber por onde andar. Ela precisa de uma orientação técnica muito potente, muito boa, né? Que esse diagnóstico geralmente ele vem pelo viés da medicina, né? Então que ele venha com esse conhecimento singular da medicina, mas que não seja o único a apresentar ali um ponto de vista para essa família, que não seja apenas pela terapeutização, que não seja apenas pela medicalização, mas seja também pela humanização, não só vindo da medicina, mas quem sabe ali uma parceria com um pedagogo, quem sabe com a parceria de um terapeuta ocupacional, mas que tem esse lugar da funcionalidade, das funções e mostrar as potências, né? Porque deve ser muito duro ouvir esse diagnóstico ali sem você estar esperando, olha, seu filho não vai enxergar, né? Tudo que você projetou para ele, tudo que você... Outro dia eu estava pensando, depois que a gente conversou um pouco, e eu sou professora de arte, e pensar como seria receber uma criança com deficiência visual e que eu não poderia apresentar, por exemplo, a aquarela que eu fiz, ele não ia fazer aquarela de cara, não, mas a gente podia achar outro jeito, a gente poder pensar em relevo, a gente poder pensar em explicar as cores, enfim. A gente projeta nos nossos filhos, né? A gente projeta a gente nos nossos filhos. Então, essa orientação é muito, muito importante. Tanto quanto, talvez tanto quanto esse empoderamento da família sobre essas questões. Uma orientação que seja honesta, que traga dignidade, que traga dignificação ali para aquela situação, né? Que não seja só uma orientação de, olha, enquanto não enxergar, enquanto não andar, enquanto não falar, esquece, mãe, pai, não, vai ter que falar. Aqui ele vai falar se ele fizer isso, isso, isso. Calma, é uma pessoa, é só uma criança. Antes de tudo, é só uma criança. Vamos olhar para essa relação dos pais com essa criança, né? Quebrou aquela expectativa, o que a gente vai construir agora com isso? Então, é esse lugar, né? Eu acho que a família ocupa, um lugar de quem vai ser o motor da vida do filho nessa primeira infância, na adolescência, de mostrar o caminho, mas também esse lugar de que precisa de um acolhimento, de que precisa de um olhar, de que precisa que alguém fale, tá tudo bem, é só uma forma diferente de viver, mas a gente tem formas, existe isso, existe aquilo, existe possibilidade, a família precisa saber disso. Andresa, você, dentro da sua especialização com pessoas surdas, vê algum problema muito sério ainda dentro do ambiente escolar com relação à comunicação entre as crianças e os jovens que são surdos e os que são ouvintes? Eles conseguem conviver, eles conseguem criar uma relação social não falando a mesma língua? A divisão, o compartilhamento dos espaços é perfeitamente possível dentro de um projeto que atenda às necessidades da pessoa surda. Então, assim, simplesmente estar presente dentro de um espaço, usufruindo do espaço com outras pessoas que não são surdas, eu acredito que ele vai ter muita dificuldade, ele vai encontrar muitas dificuldades. É uma língua que vai ser necessariamente minoritária naquele espaço e ele precisa de interlocução. Língua, o que a gente fala sobre aprendizagem de idiomas de forma geral?
Você faz o curso de inglês, teve curso de inglês na escola desde da educação infantil e tal, e às vezes não desenrola. Aí a pessoa vai para fora, passa 2 meses num país ali fazendo um estágio e volta fluente ou quase fluente, desenrola, que ele sai daquele platô do médio, né, que todo mundo fica no intermediário. Por quê? Porque o uso foi naturalizado, ele teve que usar no dia a dia, ele teve que usar para comprar o lanche, para pedir o livro na biblioteca, ele teve que se virar e fazer um uso natural. A gente fala que a Libras ela é a língua natural do surdo, né? Porque é uma aprendizagem natural, não é uma aprendizagem, por exemplo, medicalizada, terapeutizada pela presença de uma fono para poder fazer o uso de uma língua oral, por exemplo. E o surdo geralmente não tem essa oportunidade dentro de casa. A maioria dos surdos são filhos de famílias ouvintes, a grande maioria dos surdos são filhos de famílias ouvintes. Então, a escola, às vezes, se torna um refúgio de língua para ele. Se ele não tiver essa oportunidade naturalizada também ali, com pessoas que têm mais proficiência do que ele, com modelos linguísticos surdos para potencializar a aprendizagem, esse desenvolvimento linguístico dele provavelmente ficará prejudicado. Então, eu conheço modelos em que a presença, né, a criança surda, ela está junto com a criança ouvinte, mas existe todo um projeto de inserção dessa língua em que ela flua livremente por toda a unidade. Que não seja só aquela salinha daquele pessoal que fala diferente e que está ali afastado. Não, é uma integração total em todos os momentos. Vai fazer uma fala, o diretor vai dar um aviso, vai ser um aviso em Libras. A professora vai fazer uma apresentação com a turma, outra turma vai fazer uma apresentação, vai ter a presença da Libras lá também para ele aproveitar, para ele fluir. Dessa forma, é muito possível, é muito gostoso de ver, inclusive. Né? Eu oriento uma unidade que, às vezes, nas apresentações culturais, você mal percebe quem é surdo e quem não é. Porque está integrado totalmente no ambiente da escola, é uma coisa que a comunidade abraçou, que a comunidade se entregou. Tem estudantes que sem deficiência e sem surdez, que me falaram, já estou saindo, né, estou me formando no 9º ano e quero estudar para ser professora bilíngue, e quero estudar para ser intérprete. Quer dizer, trouxe até uma perspectiva de trabalho para alguns estudantes ali, tão envolvidos que estavam, tão entrosados que estavam. Então, acho que esse talvez seja um caminho, uma meta, né? Porque quando a gente fala de escola bilíngue, a escola bilíngue que temos na Prefeitura de São Paulo, um dos modelos é uma escola que só recebe surdos, por exemplo. Sempre foi uma discussão que a gente teve. Será que a família desse surdo não pode vir também? O irmão mais novo não pode vir para essa escola também? Hoje o projeto permanece como só tendo laudo de surdez, mesmo que tenha outras questões associadas, mas é necessário a surdez para que essa criança seja matriculada nesse modelo outro que eu estou falando, né? E aí um questionamento que sempre trazem e o depois? Como é que vai ser o depois? Como é que ele vai sair dessa escola e vai ali para o ensino médio, vai para a faculdade, onde não vai ter essa comunidade toda. Então, são modelos que a gente tem aí para pensar. O que eu acho importante, independente do modelo, é fortalecer a aquisição de língua ali na base, na inserção. Quando essa criança entra na escola, ela precisa ter uma oportunidade de aprender essa língua, não como um cursinho de inglês, mas na vivência mesmo, no dia a dia, na prática, no uso frequente, fluente, com modelos linguísticos fluentes, para que ela, então, possa absorver. E, geralmente, assim, a aprendizagem inicial, não é a aprendizagem técnica profunda, mas a aprendizagem inicial da Libras para a criança que chega na escola bilíngue é muito rápida. São 2 meses, às vezes a criança na educação infantil, em 2 meses, ela chegou, tá assim, aquele olhinho aberto, não sabe como se comunicar. 2 meses depois, ela tá com a mãozinha, assim, super fluente, contando e conversando. Às vezes eu vou na escola, passo um mês, vou na escola no mês seguinte... eu conheço você, Andrés, no final, e vem, conversa comigo. Então, assim, é muito gostoso de ver. Por quê? Porque teve a oportunidade de aprender essa língua no uso fluente e constante no dia a dia. Mas você vê as crianças e os adolescentes ouvintes se interessarem também em aprender uma maneira de se comunicar com quem é surdo?
Eu acho que tem contexto. Como eu falei, uma criança que estiver inserida somente ela ali, eu acho que é um pouco mais difícil desse interesse surgir. Porque talvez, assim, eu estou pensando num contexto ruim, tá? Estou pensando num contexto em que isso não é estimulado, porque não tem o professor bilíngue, porque não tem interlocutores fluentes, porque é só o menino e o intérprete. Então, esse é um contexto que eu consideraria ruim para esse desenvolvimento linguístico. Num contexto em que a língua está fazendo parte tal como o português, ou na medida, né, na medida do português, eu acho que o interesse aparece sim, principalmente quando eles estão na mesma sala. Quando eles estão na mesma sala, eles vão se entrosar, eles vão participar dos mesmos projetos, o professor vai organizar em grupos, ele vai ter que dialogar com aquele colega com o intermédio do intérprete, o intérprete está sempre presente nesses casos, mas eu acho que cria uma possibilidade de aquisição natural também para o ouvinte. Mas o que a minha preocupação sempre é que esse pensamento, que esse projeto seja pensando na necessidade do surdo, porque o surdo ele está muito mais suscetível a um prejuízo linguístico do que o ouvinte. Essa coisa toda que você está me falando sobre a naturalidade, para mim é um ponto extremamente importante com relação a tudo que é diversidade na nossa sociedade, né? E é por conta justamente dessa naturalidade de a gente existir que eu sou super, hiper, mega contra as escolas especiais, né? Que você falou que existe, inclusive, um modelo aí específico que só recebe alunos surdos. Eu não sou uma pessoa surda, então não posso falar por eles, mas eu não consigo enxergar uma maneira como isso pode ajudar no que se refere à inclusão, né? Porque como que pessoas que não têm aquilo e não convivem com aquilo, porque se tiver uma escola especial, uma classe especial, quem não tem aquelas deficiências não vai conviver com aquilo e não vai ser uma coisa natural nunca para a sociedade comum. E como é que as pessoas com deficiência vão aprender a se virar sem todas aquelas possibilidades especiais, né, da escola que não existem no mundo real? Um minutinho. Como é que você vê essa questão da escola especial e da classe especial? Porque é um debate que foi retomado recentemente no fim de 2020, com a Lei de Educação Especial, né, que o governo federal tentou colocar em prática, foi derrubada pelo STF, porque a escola especial e a classe especial era uma prática muito comum nos anos 60, 70, né? E a Lei Brasileira de Inclusão, que eu agora não consigo me recordar de cabeça de que ano que foi, você lembra? De que ano que é a LBI? Não lembro de cabeça. Tá, depois eu vou. Depois na edição eu coloco aqui a data eu coloco aqui na tela a data da lei. Isso foi. Essa Lei Brasileira de Inclusão colocou essa coisa da educação especial, né? Como uma coisa em desuso, porque isso não é inclusivo. Como é que você vê essa questão como profissional de educação inclusiva? Eu acho que são muitos aspectos para observar em relação a isso. Olhando para a questão da surdez, eu acho que tem uma especificidade de aquisição de língua, como eu falei, que não é provida hoje, não é provido em nenhum outro espaço que aquela criança frequenta. Então, uma família que é ouvinte, a escola, se ele estiver numa escola comum, padrão, todos os professores, ou a maioria será professor ouvinte, vai ter a presença de um instrutor, talvez. Existem algumas escolas que funcionam desse jeito. Eu nunca fui conhecer pessoalmente, tenho curiosidade, inclusive, para poder formar uma opinião mais esclarecida. A preocupação sempre é que, dentro desse contexto, as oportunidades de aquisição de uma língua naturalmente se percam. Isso é uma especificidade da questão da surdez.
Você falou, né, eu não sou uma pessoa surda, eu também não sou uma pessoa surda. Existe uma pessoa surda, né, não é uma entidade, né? Existem comunidades e formas de ser surdo. Existem pessoas que não ouvem, mas que se encontraram ali na terapia, na fonoterapia, por exemplo, e oralizam e não têm interesse nenhum em escola bilíngue, por exemplo, que acham também que não condiz, que tira a oportunidade do surdo de estar num contexto múltiplo e tudo mais, né? Não dá para a gente dizer uma pessoa surda, né, como todas estão a partir de uma, mas é importante ouvir o que diz, né, dar atenção ao que diz a comunidade usuária de língua de sinais. A comunidade até hoje pleiteia, sim, a permanência desses espaços. Então, eu sempre... Um dos aspectos que eu acho muito importante para a gente que está nessa provisão de recurso, de estratégia, de pensar estratégias de ensino, é dar atenção para os pleitos da comunidade, né? Nada sobre nós sem nós. Então, acho que isso é uma questão. Agora, o que você fala é fato. Se nós tivéssemos uma comunidade, uma sociedade inclusiva, esses recursos não seriam necessários. Né? Esses subterfúgios, né, de criar uma redoma, um lugar que crie contextos naturais, porém artificializados, porque eles estão ali só naquele lugar. Se nós tivéssemos realmente uma sociedade que se preocupa com inclusão e com a diversidade que vá para além das deficiências, né? Que vá para além das condições físicas, sensoriais, que realmente aceite a diversidade do humano como é, nós não precisaríamos desses recursos, né? A escola inclusiva, ela teve o seu lugar. No momento em que tudo era ainda mais excludente, houve a escola especial para que essas pessoas saíssem de casa, pelo menos, e tivessem um espaço de educação. Mas ela não deixa de ser a denúncia da nossa falha enquanto sociedade. Ela não deixa de ser, né, o lembrete, farolete de que nós não damos conta, nós não abrimos a nossa sociedade. E é isso, é tão cruel que a gente não abre a sociedade de forma ampla mesmo. É para pessoa com deficiência, é para pessoa periférica, para pessoa negra, para pessoa obesa. Existem, né, dificuldades mil nessa sociedade de entender o humano e de aceitar, de absorver e fazer um mundo para humanos, e não para um tipo de humano, né? Para humanos em sua diversidade. Então, eu acho que a discussão sobre escola especial é sim ultrapassada, a gente precisa superar essa necessidade, né? A gente precisa transpor isso, criando uma sociedade que absorva as pessoas e suas necessidades como elas existem. Eu acho que a gente ainda tem muito caminho pela frente, a gente ainda tem muito o que fazer, muito o que construir. Pensa que a gente teve uma eleição agora há pouco tempo e ainda teve candidato que colocou intérprete falso na janelinha lá de interpretação de Libras. Veio o link, eu vi, de um intérprete que estava fazendo nada com as mãos, né? Nem precisa saber muito de Libras para ver que ele não estava interpretando nada. Então, olha que falta de respeito, né, dessa equipe, dessa pessoa que se passou por intérprete, fazendo uma coisa totalmente abjeta para dizer que está incluindo. Não estava, é uma grande mentira. Para quem não conhece, passou mais um. Ah lá, o candidato tem, olha só como ele é inclusivo. Será que o candidato conheceu, viu de perto, se interessou pelo tema para poder saber, enfim, contratou uma equipe recomendada, né? Porque existem as equipes que fazem essa interpretação. Então, olha o nível que nós ainda estamos, né? A gente ainda está nesse lugar de muita resistência. Eu acho que por isso que a gente tem que falar sempre de direito, porque é direito da pessoa estar na escola, independente da condição que ela tenha, física, enfim, formas de vida, sexualidade, é direito da pessoa estar na escola, antes de qualquer desejo do outro de
permitir esse espaço, de acolher, de abrir esse espaço. Eu não posso esperar que as pessoas em volta tenham esse desejo, porque muitas vezes a minha necessidade ela é oculta, só eu vivo e só eu vejo a minha necessidade. E a sociedade ela insiste em fazer essa venda, né? De manter essa venda. Se não tem barulho, se não causou nenhuma questão, então isso não é uma necessidade, ou é uma necessidade para minorias, né? Só para vou colocar um intérprete só para vou colocar uma rampa só para vou colocar braille só para porque é direito, não posso esperar que a pessoa tenha vontade de colocar braille, que tenha vontade de aprender livros, que tenha vontade de colocar um elevador. Eu acho que a gente já passou. Isso é uma coisa, essa é uma narrativa que me irrita muito ainda quando eu vou debater qualquer questão de cunho social. Não é só sobre pessoas com deficiência, sobre qualquer minoria social, né, prejudicada. A gente ainda usa uma narrativa, quer dizer, duas narrativas que me incomodam muito, que é inclusão é boa ação, né? E inclusão é favor, né? Quando não, é direito, é lei, né? Ninguém está sendo bonzinho, ninguém tem que ser romantizado por estar fazendo aquilo, não é uma boa ação e muito menos é um favor, né? De estar colocando ali um acesso, e um acesso, digo mais, acesso igualitário, tá? Porque, assim, eu como uma pessoa que vive na cadeira de rodas desde que nasci, me incomodo muito ainda com o fato de, por exemplo, ir ao cinema e lá tem um espaço para mim, só que é aquele espaço, eu não posso escolher onde vou sentar. Eu sempre penso nisso quando eu vou no cinema. Tenho que assistir os filmes lá assim, naquele lugar que ninguém escolhe. Exatamente. Não então, é um assim, lugar que uma pessoa escolheria. Aquilo pode ser considerado dentro da lei uma acessibilidade? Pode, mas aquilo não é uma inclusão de jeito nenhum. Inclusão é quando eu posso escolher onde eu vou estar, de maneira igualitária a quem não tem a mesma deficiência que eu. E é isso que as pessoas precisam aprender. Inclusão não é tratar todo mundo do mesmo jeito, tratar todo mundo como se fosse todo mundo igual, porque não somos. Cada um tem as suas limitações, as suas dificuldades, o seu histórico, e precisa de ter amparo com relação a essas diferenças para que tenhamos oportunidades iguais. E muitas vezes não é tratando do mesmo jeito, o branco e o preto, quem anda e quem não anda, quem enxerga, quem não enxerga, quem ouve, quem não ouve, quem é gay, quem é hétero, porque não é assim que funciona, a gente não parte dos mesmos lugares, né? Só que a gente tem direito a ter as mesmas coisas. E Exato. quando você fala sobre... Quando a gente fala de equidade. Equidade, exatamente. E é aí que eu acho que essa coisa da educação inclusiva é muito importante, porque ela tem que realmente ser, como você falou, natural. E quem não tem a necessidade dessa educação inclusiva, conviver com aquilo é super importante para aquela pessoa. E trazer uma coisa de naturalidade, não ter um desespero, não ter um medo, não ver uma criança com deficiência e falar, meu Deus, o que eu faço agora? Sim, totalmente. Então, acho que é isso que a gente tinha para passar para as pessoas, né? Educação inclusiva é natural, é inclusivo, não é segregador, né? Não é separar em grupinhos iguais e falar que um é inferior ao outro, né? Então tem que estar separado. Eu acho que em educação, na sociedade como um todo, mas em educação, acho que é importante também para o professor, para a professora, para os educadores, terem a tranquilidade de não saber. Tudo bem não saber, o problema não é não saber, né? Acho que a gente tem que fazer um esforço para se manter nessa linha do meio, né? Porque o problema não é não saber, porque é como eu disse, às vezes você faz uma formação, eu fiz lá a especialização, depois eu fiz o mestrado, e ainda assim, cada surdo que chega na minha frente é um surdo, que não é aquele do caderno, que não é aquele do livro, é aquela pessoa que chegou na minha frente. Eu não sei como eu vou lidar com aquela pessoa.
na minha frente. Então, às vezes tem esse desespero. Meu Deus, chegou essa criança e ela tem isso, ela tem essa comorbidade, ela tem aquilo, ela tem o risco. Muitas vezes o professor ele tem o receio, porque, por exemplo, quem usa sonda pode se engasgar, quem tem traqueostomia, e aí toda aquela angústia, porque eu não tenho uma formação e é muito diferente de tudo que eu vivi. Acho que tudo bem não saber. E vamos buscar conhecer tecnicamente o que nos cabe, vamos conhecer a legislação para saber que recurso é possível pleitear, buscar, que recurso que eu posso buscar. Acho que eu sempre falo isso, gente, legislação é tudo, legislação abre porta. A partir do momento que você sabe, olha, eu não sei lidar com uma traqueostomia, eu não sei, mas será que existe um serviço? Será que existe um curso? Será que existe um profissional? Como que a gente pode, né, usar os recursos que a gente tem, a família, a gente pode articular com a família, para a família nos apoiar, enfim. Legislação é tudo, porque a partir daí a gente vê o que a gente tem de caminho para poder andar. O que não pode ser uma opção. Não vou receber essa criança porque ela tem a traqueostomia. Não vou receber essa criança. Ah, tem certeza que o lugar dela é aqui? Ah, porque eu liguei. Às vezes porque eu liguei para tal escola especial e eles querem conversar com a mãe. Então, você não pode ligar, porque isso é um direito da mãe, ela estar aqui, né? E não ser importunada com essas falas. Ela precisa saber que ela está sendo bem recebida e tem espaço para essa criança aqui. E vamos buscar os recursos que a gente pode buscar, que a gente tem acesso, que a gente tem direito, como cidadãos, como professores, como estudantes, como família. Andresa, muito obrigada por você ter participado do nosso projeto, do nosso canal aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Muito sucesso para você. Um beijo. Melhoras para a Lulu, que bateu a cabeça no freezer 5 minutos antes da nossa gravação. Tá bem, ela tá bem. Muito obrigada pelo convite, muito sucesso para o canal, para o portal, que alcance muitas pessoas, que traga muitos diálogos diversificados para a gente.